Bom dia, pessoal. Que o seu sábado seja muito abençoado. Obrigado por me receber na sua casa mais um final de semana aqui. Antes de entrar nas questões políticas, duas tragédias marcaram a virada de sexta-feira para sábado. E eu gostaria de me solidarizar aqui antes de entrar nos pontos políticos aqui do nosso editorial. Uma delas vem acontecendo em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Até o presente momento, as chuvas lá estão causando um verdadeiro caos na cidade. Até o momento, quando eu estou trazendo essa matéria para vocês, há notícias de que há mais de 4 pessoas mortas e muitas pessoas desaparecidas devido aos graves incidentes que estão acontecendo climáticos lá na região de Petrópolis, tá? Então essa matéria que você está vendo aqui é do UOL. Essa aqui já é do Metrópolis. Temporal em Petrópolis causa deslizamento em terra, enxurrada e alagamento, né? Então, esperamos que não tenha mais óbitos, mas até o presente momento, 4 pessoas já haviam sido confirmado o óbito. E, sabe, uma terra tão bonita, um país, uma cidade tão bonita que é Petrópolis, de um povo tão bonito. Então, desejo força aqui ao pessoal do Rio como um todo, que tem enfrentando aí essas questões climáticas e também ao povo de Petrópolis e aos familiares, tanto dos mortos quanto desaparecidos. E também, um outro caso que aconteceu foi em Pontal do Paraná, tá? Uma cidade litorânea, próximo de Curitiba ali, teve um desabamento de um teto de um supermercado e até o presente momento parece que 2 pessoas já foi confirmado o óbito, muitas pessoas feridas e também algumas pessoas estavam sobre os escombros ainda. Foi feito um lançamento no dia da inauguração do supermercado, aquelas redes de atacadão, e o supermercado estava lotado. E nesse caso o teto desabou enquanto haviam pessoas lá dentro. Me parece que entre as vítimas, inclusive, tem uma jovem de 18 anos. Minha solidariedade à família de todas as vítimas aí, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar com questão política agora. E agora a gente já começa com questão internacional. É o seguinte, vocês sabem que a gente está acompanhando aqui a guerra entre Israel e o Hamas. E teve uma situação um tanto quanto inusitada esse final de semana. Os Estados Unidos é um aliado de Israel contra o grupo Hamas, mas o próprio Estados Unidos fez uma resolução pedindo que houvesse um cessar-fogo e que os reféns que são presos pelo Hamas fossem liberados. A gente sabe muito bem que essas resoluções da ONU são uma verdadeira balela para inglês ver. Porque vocês acham que um grupo terrorista como o Hamas, que não respeita nada que vem de regras ou normas da sociedade, iria respeitar uma liberação dos reféns? Não ia acontecer. Mas o que chamou aqui a atenção, o que foi surpresa, é que os Estados Unidos, aliado de Israel, pediu um cessar-fogo por parte de Israel. Quem impediu esse cessar-fogo foi a Rússia e a China, que vetaram a proposta dos Estados Unidos de cessar fogo em Gaza. E a resolução não passou no Conselho de Segurança da ONU. Olha só, aconteceu que os Estados Unidos apresentaram essa resolução pedindo que houvesse o cessar-fogo. O secretário norte-americano falou que eles entendem e reconhecem o direito de defesa de Israel. Mas já estava na hora de cessar fogo e também que fossem liberados os reféns. A China e a Rússia têm poder de veto, fazem parte do Conselho da ONU e disseram não, nós não aceitamos. Porque essa medida que os Estados Unidos está fazendo agora é uma medida eleitoreira, ou seja, tanto Putin quanto Xi Jinping não estão nem um pouquinho satisfeitos com o Biden. Falou o seguinte, você toma vergonha na cara, Biden? Já tem mais de 30 mil pessoas mortas, tem civis mortos também, isso é fato. E agora você vem falar em cessar fogo, liberar reféns, sendo que você sempre apoiou Israel fazer o trabalho de defesa dele? Isso aí que você está querendo fazer é se você conseguir um cessar-fogo,
você está usando uma medida eleitoreira para falar que você conseguiu acabar com a guerra. Bem a cara até desses governos de esquerda mesmo, né? Então, a Rússia e a China falaram, não, senhor, isso aí você está querendo medida eleitoreira. Ou é um cessar-fogo permanente, né? Ou esse cessar-fogo temporário aí que você está querendo é um cessar-fogo só eleitoreiro e nós não estamos contigo, não. E aí acabou que não aconteceu o cessar-fogo em Israel. Mas outra tragédia aconteceu também, vocês devem estar sabendo. Grupos invadiram um evento que estava acontecendo lá próximo a Moscou, na Rússia, e abriram fogo. Ou seja, foi um novo ataque terrorista gravíssimo aconteceu na Rússia. Atentado na Rússia. O número de mortes em ataque à casa de show em Moscou passa de 60. O Estado Islâmico reivindica a autoria. O que aconteceu? Muita gente pensou, primeiro, que era um ataque advindo da Ucrânia. Mas o formato de ataque não é um formato de ataque de guerra. Então, a primeira coisa que a Ucrânia fez foi negar o envolvimento ao ataque na Rússia e disse, olha, não há, de forma alguma, qualquer possibilidade de vocês tentarem me vincular, que esse modus operandi não é coisa de guerra, não, da Ucrânia, não, é coisa de terrorista. Foram 3 ou 4 sujeitos armados, com metralhadoras, granadas, entraram num show que estava acontecendo em um shopping próximo a Moscou, na Rússia, e começaram a disparar contra as pessoas, jogar granadas, bombas e, como você pode ver das imagens aqui, ao final até colocaram fogo no shopping, né, no local lá. E o Estado Islâmico, que é um grupo lá do Iraque e também da Síria, um grupo terrorista, inclusive envolvido com o grupo Hamas, tá, um grande aliado do grupo Hamas, assumiu a autoria, né? Então, matéria do Metrópolis, Estado Islâmico reivindica atentado que matou 40 pessoas na Rússia. Até então, estava com 40 mortes confirmadas. Agora nós já temos mais de 60 mortos confirmados. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou o ataque, que matou ao menos 40 pessoas em uma casa de shows na Rússia. O ataque ocorreu nesta sexta-feira na cidade de Krasnogorsk. Acho que é isso mesmo que fala, tá? Próxima capital de Moscou. A informação foi divulgada inicialmente pela agência Reuters. Ao menos 5 homens armados abriram fogo na casa de show Kroc City Hall e lançaram granadas no local. Imagens que circulam nas redes sociais mostram parte da estrutura do edifício em chamas após o ataque. O ataque, além dos mais de 60 mortos, né, teria deixado mais de 100 feridos. E aí, colocou uma situação tensa aqui. Acertadamente, o governo brasileiro fez uma nota em solidariedade ao governo russo e condenando os ataques terroristas do Grupo Estado Islâmico. Esse Grupo Estado Islâmico, lembrando que ele tem um vínculo muito grande com o Brasil, porque havia, inclusive, informações de que havia recrutamentos de brasileiros que adentravam nesse Grupo Estado Islâmico, advindos da extrema esquerda. Muitos jovens aqui estavam se vinculando ao Estado Islâmico para fazer essa guerra santa que eles chamam, né? Então, assim, não sei como é que vai ficar a situação agora, porque a Rússia, com toda certeza, vai querer dar uma resposta. O ataque não veio do governo iraquiano e nem veio também do governo sírio, mas são grupos que atuam dentro desses setores. Provavelmente, a Rússia vai exigir uma resposta dura do Iraque e da Síria, e se essa resposta não vier, nós podemos estar diante de mais uma guerra estourando aí, e aí fica uma coisa meio maluca, porque esse grupo que atingiu a Rússia agora é um grupo ligado ao Hamas. Será que a Rússia, nesse caso, vai se juntar a Israel contra grupos islâmicos terroristas? Não sei. Situação tensa e que ainda vai dar muito pano para manga lá em Moscou. E aí, como eu disse para vocês, o Itamaraty disse que não há informações sobre brasileiros e vítimas, né? Sobre brasileiros vítimas lá em Moscou, mas soltou uma nota aqui em solidariedade ao governo russo aqui. Então, parabéns aí ao Itamaraty. Beleza? Vamos lá, pessoal. Eu preciso fazer aqui uma retificação aqui de uma informação que eu havia passado. Teve uma informação
do Terra Brasil Notícias. Então, como eu pego o conteúdo aqui, eu sempre cito para vocês as matérias e as fontes das matérias. Então, a fonte foi da Terra Brasil Notícias, onde mostrou uma matéria onde um senhor chamava o Lula de ladrão durante um evento em que o Lula estava chegando. Só que a informação que o site trazia dava a entender que isso tinha acontecido recentemente, mas não foi recentemente. Olha só, uma verificação da agência Lupa traz a informação adequada aqui para vocês. O vídeo de um idoso xingando o Lula de ladrão é antigo e foi gravado em Manaus. Mas aí, o que foi publicado é isso aqui, ó, mais uma recepção de muito carinho e afeto no Rio Grande do Sul ao pai dos pobres e presidente popular que, segundo o TSE, recebeu milhões de votos. Essa é a matéria. O que acontece? Teve o dia que o Lula foi fazer a visita ao Rio Grande do Sul e aí eles colocaram esse vídeo desse senhor xingando o Lula de ladrão. E acontece que não foi no Rio Grande do Sul, foi em Manaus e o vídeo é mais antigo, tá certo? Então você consegue ver aqui a chegada do Lula aqui. Eu vou só colocar o trecho aqui para vocês. Onde é que tá o ladrão? Ladrão! 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 Você vê que muitas pessoas chamaram aí o Lula de ladrão, foi recepcionado aí aos gritos de ladrão. Circula nas redes sociais um vídeo no qual um idoso aparece gritando ladrão e quadrilha para automóveis que estacionam em frente a um prédio. A legenda da gravação afirma que o homem insulta a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em sua visita recente a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A informação é falsa, o vídeo é antigo e foi gravado em agosto de 2022. Na época, Lula era candidato à presidência da República e estava chegando com sua comitiva de campanha em um hotel em Manaus. O petista estava a cumprir compromisso de campanha na capital amazonense. Então, eu divulguei aqui porque estava num jornal, então eu venho pedir a retificação aqui, tá, para vocês, dizendo que isso aqui foi durante a campanha eleitoral em 2022. Eu até estranhei, para ser sincero com vocês, eu acredito que se fosse dos dias atuais, esse senhorzinho já estava preso, né, provavelmente num pau de arara aí. Vamos lá, pessoal, outra matéria que a gente precisa tratar é ainda sobre o caso da dengue. Epidemia de dengue supera a marca de 2 milhões de casos no Brasil. Está muito grave, a gente já tinha tratado dessa matéria aqui, mas os números vêm sendo atualizados. E a imprensa não está tratando disso, como a preocupação que deveria. É uma epidemia de dengue que está se alastrando no Brasil. E assim, há quanto tempo o Brasil já vem lutando, batalhando com essas questões da dengue? Aonde está a falha que não chega a informação adequada? O Ministério da Saúde não consegue dizer onde está a falha. O que está faltando aqui para o combate? Os prefeitos admitem ou acusam o governo federal de não estar mandando recursos suficientes. E os prefeitos falam, vocês querem que a gente combate a dengue como? Se a gente não tem condições e não tem dinheiro. Então, a acusação de que o governo federal não está repassando verbas, os prefeitos, em situação calamitosa financeira, não está tendo dinheiro e recursos para fazer o devido combate à dengue. A dengue está estourando. Não sei se vocês perceberam, por exemplo, em Ribeirão Preto tem muita gente reclamando da dengue, e você já não vê mais aqueles carros de fumaça, de combate à dengue, pessoas passando nas casas, fazendo a coleta ali e resolvendo a situação, de água parada. Não, eu não estou vendo isso acontecer. E os prefeitos argumentam que não tem dinheiro. O Brasil superou nessa quinta-feira a marca de 2 milhões de casos de dengue, com 642 mortes confirmadas e outras 1.042 em investigação. Então, pode ser mais de 1.600 mortes de dengue, tá, pessoal? E o Distrito Federal é a unidade da federação com o maior número de mortes pela doença, com 153 óbitos, seguidos por Minas Gerais, com 98 óbitos. Então, assim, a situação está muito grave. O Ministério da Saúde, a ministra da Saúde, não passa as informações, estão, inflando números de repasse e escondendo ali números de óbitos. E isso aí foi matéria de jornal fazendo a denúncia. E aí, o Glaucon Braide, ele fez uma publicação aqui questionando essa situação. Dengue no Brasil ultrapassa 2 milhões de casos prováveis
e 682 mortes em 2024. E aí ele pergunta, é genocídio? Com 69 óbitos confirmados nas últimas 24 horas, tá? Só nas últimas 24 horas, quase 70 pessoas, isso confirmadas, perderam a vida. O Brasil chegou à marca de 682 mortes por dengue este ano e ultrapassa 2 milhões de casos prováveis da doença. Os dados mostram que as mulheres são a maioria entre as vítimas, com 55% em relação à idade. O maior número de pacientes está na faixa etária dos 20 aos 29 anos. E qual foi a medida para solucionar o problema? Bom, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, prometeu aos municípios mais vacinas contra a doença, bem como prometeu que as cidades já contrataram a pasta e tem estado de emergência decretado e terão prioridade no recebimento dos recursos no próximo dia. Isso é o governo do amor. O que você acha disso? E aí, é complicado, porque a bandeira do governo Lula foi bater no Bolsonaro sobre a pandemia, de que eles eram o governo da ciência, de que eles eram pró-vacina, de que eles resolveriam o problema. E aí, a gente não pode esquecer em momento algum que já havia uma vacina disponível, uma vacina japonesa, e que o governo Lula recusou. Isso aí foi amplamente demonstrado em vários jornais, que houve a recusa do governo Lula na aquisição das vacinas. E hoje, os casos de dengue no Brasil estão batendo recordes e, assim, se tornou uma epidemia pelo descaso, porque não é uma doença nova que ninguém tinha como resolver o problema ou não sabia como evitar, como foi o caso da Covid, uma coisa que pegou o mundo inteiro de surpresa. Milhões e milhões de pessoas morreram durante a pandemia, durante todo o mundo. Aqui não, aqui é um caso tópico do Brasil por desleixo e descaso de uma doença conhecida e que o Brasil já sabe como combater. O que está faltando é recurso, está faltando é dinheiro, está faltando é cuidado. E agora, com essa novidade de ter a vacina, porque o Brasil nunca teve a vacina. E mesmo assim, o Brasil, com medidas preventivas, sempre soube controlar a dengue. O porquê que agora, no governo da ciência e no governo do amor, essa dengue não está sendo controlada? E a mídia não está falando aí dos percalços e da incompetência do governo. Então, parabéns ao Glauco Braido aí, por estar questionando aí, ele como vereador tem todo o direito de estar questionando essa situação, tá certo? Outro questionamento que a gente coloca para vocês aqui é um do Hélio Lopes, conhecido mais como Hélio Negão, né? E aí ele faz uma crítica ao governo Lula, o governo da gastança. Com popularidade em queda, o governo Lula prepara 197 milhões para a comunicação. Pois é, vocês sabem que o Lula está em queda livre, está desesperado em relação à sua popularidade que está indo a zero, né? E o deputado Hélio Lopes, ele faz uma crítica aqui, ó. Ao invés de investir em políticas que de fato vão melhorar o dia da população, priorizaram gastos absurdos em benefício próprio. Mas vamos entender o seguinte, o que acontece? Tem uma matéria do Estadão que diz o seguinte, o Lula culpa a imprensa, a assessoria, em virtude da impopularidade do Lula. E a matéria do Estadão diz o seguinte, ó, não existe operação de marketing que venda um produto ruim. Infelizmente, o governo Lula está sendo um produto ruim. Infelizmente, ele deveria apostar em resolver os problemas, parar de viajar, parar de falar besteira lá para fora e começar a resolver os problemas, começar a colocar um governo aqui de qualidade. E aí, vocês não pensem que eu queria, a minha questão é pessoal, eu queria que o Lula fizesse um péssimo governo para cair logo. Não, eu queria que o Lula fosse um cara sensato, um bom governante, que o Brasil fosse para frente, não apostasse em pautas ideológicas de esquerda absurdas, enquanto a questão econômica vai ladeira abaixo, eu queria que fizesse um bom governo. Afinal, tem gente morrendo aí por causa da incompetência na gestão da dengue. Então, assim, eu não queria que gente morresse só para bater no peito e falar, faz o L aí. Não, não dá, não é assim que funciona. Mas o governo Lula tem que abrir os olhos, né? Tem que começar a fazer um trabalho bem feito, ou é inevitável a queda do governo Lula. E eu tô vendo que está nesse caminho. Eu ainda aposto que chegar até o final em 2026 é milagre. E vencer as eleições em 2026 é sem chance para o Lula. Tá? Sem chance. Dentro de eleições normais, sem chance
para 2026, se a impopularidade do Lula continua como está. Tá certo? É isso, pessoal. Grande abraço. Fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Abraço. Se puder me ajudar compartilhando, compartilha. Meio-dia eu estou de volta com vocês. Põe mais água no feijão que a gente vai estar de volta aqui.